O porcelanato esmaltado, ele já absorve um pouco mais, 0,5%, que também é pouco, né? Bem menos do que uma cerâmica comum, mas é legal você saber isso, que se você vai usar em áreas molhadas o seu porcelanato, é melhor que seja técnico. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Decore você mesmo. Eu sou Mara Brugiolo, arquiteta do Design Decora Mais. E hoje eu trouxe um assunto aqui que tem sido muito pedido, né? Pelos meus clientes, pelas mensagens que eu tenho recebido. Eu vejo que tem muita dúvida. As pessoas têm muita dúvida sobre o tipo de piso. Qual o piso que eu uso na minha casa, na área íntima? Eu posso usar porcelanato na área íntima? É melhor usar madeira? Que tipo de revestimento eu uso do lado de fora, no pátio da minha casa? Então hoje eu trouxe para vocês um material, né, para a gente conversar um pouco. Eu quero tentar explicar para vocês os tipos de piso e também eu quero tentar colocar os pisos certos para as áreas certas. Eu vou falar de maneira geral dos pisos, depois eu vou pontuar onde você deve usar os pisos na sua casa. E aí assim a gente posso estar te ajudando aí tanto se você for fazer uma reforma, né? Quanto também se você for construir, já ir pensando no tipo de piso que você vai estar adquirindo. Então, para iniciar, eu vou falar um pouquinho para você sobre o porcelanato versus piso cerâmico. Qual é a maior diferença entre o piso cerâmico e o porcelanato? Bom, o piso cerâmico, ele é feito com a base dele é argila. Já do porcelanato é a porcelana, por isso que ele chama porcelanato. Isso torna o porcelanato mais resistente. Então, em questão de resistência, a gente tem o porcelanato ganhando aí do piso cerâmico. Uma outra coisa também, você já observou quando você vai numa loja de construção e aí você vai pegar um piso, você olha atrás? O cerâmico normalmente ele é vermelho atrás. O que quer dizer isso? Ele é feito de argila, então ele é mais poroso, ele chupa mais a umidade, ele recebe mais a umidade. Isso não acontece com porcelanato. Se você olhar o porcelanato, ele é uma massa única. Então o que acontece? Ele não absorve muito a umidade. Então se você fez uma casa e essa casa, quando eu fiz eu não tive o cuidado de isolar a base da minha casa com o meu terreno, então eu fiquei com uma casa úmida. Então certamente o piso cerâmico vai soltar, vai quebrar com mais facilidade do que o porcelanato. Então assim, nessa questão de umidade, a cerâmica ela puxa mais a umidade do local do terreno ali, né? Então essa é uma questão. A outra questão é que o porcelanato, você pode ver que a maioria é retificado, ele é bem retinho nas bordas. Já a cerâmica ela é mais abaulada. E o que acontece? Você precisa de um rejunte para colocar um piso no outro, né? Então essas frestazinhas entre os pisos que a gente coloca o rejunte, no porcelanato, se você consegue comprar um rejunte que é muito parecido, igualzinho, bem próximo à cor do seu porcelanato, quando você olhar, você não vai ver muita divisão. Então vai ficar aquela coisa mais única, amplia até o seu ambiente. Mas quando você usa cerâmica, você tem que deixar esse espaçamento entre os pisos cerâmicos para colocar o rejunte mais largo. Então assim, a média é de 1,5 mais ou menos, 1 milímetro nessa distanciamento do porcelanato. Já no material cerâmico, você tem que deixar em torno de uns 5 milímetros. Então assim, fica muito mais bonito o porcelanato, que ele fica uma coisa única. O piso cerâmico ele já fica mais dividido, né? Então essa é uma outra questão para se pensar também. Na questão de diversidade de cores, texturas, estampas, aí todos dois têm uma gama muito grande. Hoje tem lindos
porcelanatos, lindas peças cerâmicas. Então, assim, nisso eu acho que os dois aí empatam, né? Bom, o porcelanato, a gente já tem ele para uso residencial e também comercial. Vai depender do tráfego. Para uma casa, por exemplo, a gente tem o porcelanato tráfego leve, o tráfego médio e o tráfego intenso. Se você tem pouco uso na sua casa, assim, não tem muita gente, e usar o tráfego mais pesado, não tem importância nenhuma. Mas você não pode usar, por exemplo, num ambiente comercial, no shopping, onde tem muita gente andando, o de tráfego médio ou leve. Aí você já tem que botar o tráfego intenso. Então, assim, eu sempre aconselho os meus clientes a pegar o médio, tráfego médio ou intenso, porque você fica com um pouco mais de segurança, vamos dizer assim, né? Então, isso é quanto ao uso residencial e comercial. Quando você observa o porcelanato, ele tem uma massa única. Então, ele é todo de uma mesma cor. E isso é muito bacana, eu vou explicar por quê. Quando você... Tem vários tipos de porcelanato. Quando você pega o porcelanato, a gente tem, na realidade, dois tipos de porcelanato. O porcelanato técnico e a gente tem o porcelanato esmaltado. O porcelanato técnico, ele vai para cura, que também é uma diferença com o piso cerâmico, o tempo de queima, né? Na fabricação do porcelanato, ele é muito maior do que no da cerâmica. Isso também traz mais resistência para o porcelanato. Mas quando o porcelanato ele entra, né, e no forno ali, aí tem um processo de queima. Quando ele sai, ele se chama porcelanato técnico natural. Então, ele está pronto para ser usado. Quando você pega esse porcelanato técnico natural e pole ele, normalmente a gente pole com aqueles discos de diamante. Então, quando você vai polindo esse porcelanato técnico, ele vai ser o porcelanato técnico polido. Então, você tem o natural, que é do jeito que ele saiu do forno. Você tem o polido, que você usa esse disquinho de diamante. E você também tem o porcelanato, que ele é áspero. A gente fala antiderrapante, né? Ele é áspero, ele tem uma textura nele. Quando você passa a mão assim, você sente que ele é mais áspero, né? Então, ele é antiderrapante. Então, a gente tem esse do porcelanato técnico, ele se divide nesses três. Bom, o polido, ele fica muito bonito, né? Porque ele tem um brilho. Fica mais fácil de limpar do que o natural e do que o áspero, antiderrapante. Porém, ele também escorrega mais. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento nessas questões, né? A gente tem que ver a estética, a segurança, o ambiente que ele vai ser colocado. E eu vou fazer um resumo disso para você. O porcelanato natural, ele é mais resistente a reações físicas e químicas. Por exemplo, a reação física seria o atrito mesmo, o andar em cima, o atrito. Então, ele é mais resistente ao porcelanato natural do que o polido. Isso por quê? Porque o polido, ele fica com uma camadinha ali de cima, você vai passando o diamante, e essa camadinha de cima que vai ficar polida, ela vai ficar num tom diferente da massa do porcelanato. Ela vai ficar um pouco mais brilhosa, brilhante. Então, o que acontece? Se houver um objeto pontiagudo cair, por exemplo, e der uma lascadinha, o natural praticamente não vai aparecer. Bom, o porcelanato ele tem uma dureza, uma resistência muito boa, mas pode vir a acontecer. E se isso acontecer no natural, ele não vai sobressair tanto quanto no polido. O polido ele vai arrancar o polimento ali de cima, porque o polimento é uma camada fina, né, que você vai polir ali, e aí vai ficar aparecendo embaixo a massa ali do porcelanato. A gente fala sempre que os porcelanatos que são polidos, né, que tem brilho, eles nunca devem ser usados em áreas molhadas, viu? Isso é uma coisa que é segurança mesmo, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre
o porcelanato, agora o esmaltado. A gente falou do porcelanato técnico e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o esmaltado. Qual é a diferença? Bom, o porcelanato esmaltado, ele passa pelo processo do porcelanato e quando ele sai do forno ali, ele vai receber, por isso que ele chama porcelanato esmaltado, uma camadinha, como se fosse uma camadinha de esmalte mesmo na unha. Então ele tem a base de uma cor, né? A massa dele é toda de uma cor e ele vai receber até uma estampa, né? Tem várias estampas de porcelanato e aquela camadinha de esmalte que a gente fala assim, né? Por isso que ele é esmaltado. Então assim, ele fica muito bonito, ele tem diversas estampas e ele pode receber esse esmalte, ele pode ser com brilho, né? Então a gente fala que ele é porcelanato esmaltado com brilho. Mas também existe essa camada de esmalte fosca. E aí a gente chama esse piso de porcelanato esmaltado acetinado. Quer dizer, ele não tem brilho, acetinado. E a gente ainda tem também, dentro desse porcelanato esmaltado, o antiderrapante, que é o esmaltado, só que ele é áspero. Então você vai encontrar também nessa linha de porcelanato. Acontece a mesma coisa do que no porcelanato técnico polido. O porcelanato esmaltado brilhante, ele vai ter aquela camadinha, aquele brilho. Se cair alguma coisa e lascar, ele vai aparecer mais, porque a massa é da cor diferente da parte de cima. Então fiquem bem atentas a isso também, que também é uma coisa que tem que ser levada em conta, né? Em questão de umidade, absorção de água, existe uma diferença também entre esses dois tipos de porcelanato. O porcelanato técnico natural, o polido e o antiderrapante, que é o áspero. Esse porcelanato técnico, ele absorve 0,1% da absorção de água dele. Então, quer dizer, é muito pouco. Então, assim, ele é um excelente piso. O porcelanato esmaltado, ele já absorve um pouco mais, 0,5%, que também é pouco, né? Bem menos do que uma cerâmica comum. Mas é legal você saber isso, porque se você vai usar em áreas molhadas o seu porcelanato, é melhor que seja o técnico, porque ele absorve menos água. Então, assim, é uma questão que é legal você saber, na hora de escolher, você não levar só em conta a aparência, a estética do produto, né? Mas sim as características técnicas, tá? Outra coisa, como é que você faz a manutenção do porcelanato? Bom, o porcelanato, toda fábrica de porcelanato, ela vai mandar para você na caixa lá direitinho, tem um modo de manutenção e limpeza. O que eu aconselho para você é seguir à risca, porque se você segue as orientações do fabricante que vem da fábrica, você tem a sua garantia mantida. Então, qualquer coisa que venha acontecer, você está protegido. Então, assim, igual você vê assim, o porcelanato, por exemplo, o natural, ele tem uma resistência maior a atritos, como eu falei, né, que é físico, e tem também o processo químico, ele também pode manchar com reações químicas. Só que o natural, ele é muito mais difícil disso acontecer. O porcelanato técnico natural, ele, vamos dizer assim, sofre menos reações químicas nele. Já o polido é mais fácil de manchar. Ele já pode, por exemplo, um salão de cabeleireiro. Um salão de cabeleireiro, se você colocar um porcelanato desse polido, ele pode sim vir a danificar o seu porcelanato. E isso não tem jeito. A verdade é que o porcelanato, uma vez que ele mancha, que acontece alguma coisa com ele, ele trinca, você tem que trocar a peça. E até um dos motivos
pelo qual a gente deixa o rejunte, porque se você precisar trocar uma peça, fica mais fácil você trocar só aquela peça. Em geral, o porcelanato ele não mancha, né? A não ser que você use produtos químicos. Mas se você seguir a orientação lá direitinho, a maioria fala usar vassouras de cerdas macias, utilizar apenas detergente neutro, diluído em água e um paninho úmido, né? Passar o pano úmido. Então, assim, a dica que eu tenho para você quanto à manutenção é seguir direitinho as orientações de fábrica, porque aí você não vai perder, né, a sua garantia. Caso você venha precisar, eles vão te dar toda a assistência. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar para você também, porque quando você recebe o seu produto, o seu porcelanato na sua obra, ele vem com uma camadinha de cera. Essa cera é uma cera protetora. Tanto ela protege lá pelo manuseio das peças, mas também protege na hora que você vai fazer o rejunte, né? Aí depois você vem retirando o excesso para não machucar o porcelanato. Então ele tem uma cera por cima que protege, que às vezes muita gente, eu já fiz muita obra e as pessoas falam assim: Mara, meu porcelanato tá manchado. E aí eu vou olhar, não é que o porcelanato manchou, é que essa cera foi parcialmente removida. Então você olha assim, tem lugar que ela tá ali, tem lugar que já foi retirado, e aí dá aquela dúvida, né? Ai, meu Deus, o meu porcelanato manchou. E na verdade ele só tá com um pouco de cera ainda, né? Então tem também lá direitinho as instruções, a fábrica sempre dá as instruções de como remover essa cera direitinho. Então assim, é um produto excelente. Então, com relação à cerâmica, a gente tem cerâmicas belíssimas. E se você vai utilizar num lugar com tráfego mais leve, que não tem umidade, você pode estar brincando com a cerâmica. Mas hoje as pessoas estão tendendo sim ao porcelanato, até porque quando ele surgiu, ele tinha um custo muito elevado. E hoje ele se tornou muito acessível. Então, assim, pela resistência, né, ele não lasca tão facilmente como um piso cerâmico, por não absorver muita água. Então, tem sido a grande escolha dos clientes, dos meus clientes, e eu acho que é uma boa opção para você, certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pisos vinílicos e laminados, que também é uma grande dúvida, que são peças que praticamente imitam, né, a madeira corrida. Você tem também peças vinílicas também que imitam cimento queimado, que imitam mármore. Então, assim, hoje a gente tem uma gama, uma infinidade de texturas, de estampas, é muito legal. A gente fica louco, né? Porque a gente vê muita coisa. Então é muito legal. Eu até depois eu vou fazer um vídeo um pouquinho como você fazer as combinações, né? Dos pisos, dos detalhes, da cerâmica na parede. Então assim, depois nós vamos fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre isso. Na questão da instalação. O que acontece? Para os dois, tanto para o vinílico quanto para o laminado, seu contrapiso tem que estar nivelado, bem niveladinho. No caso do vinílico, ele costuma ter uma espessura menor. Então, se tiver o contrapiso não tiver tão nivelado, vai sobressair mais do que no laminado. Mas todos dois a instalação deles é tranquila. Questão de preço. Bom, o preço, hoje em dia, laminado e o vinílico estão equiparando, porque você tem diversos preços, né? Até porque tem também essa questão do tráfego, né? Então, se é leve, se é moderado, se é mais pesado. Então, assim, eles acabaram nivelando. Então, o preço não tem muita diferença. Não vai ser por aí que você vai resolver qual escolher, né? Qual que você vai estar adquirindo. Bom, manutenção e limpeza. Aí eu já acho que o vinílico ganha. Por quê? Porque os dois é a mesma coisa, né? É aquela questão, vassoura de cerdas finas para você fazer limpeza, aspirador de pó, paninho úmido bem torcidinho. Agora, o vinílico, ele resiste um pouco mais de água do que o laminado.
Então, guarda isso aí que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Resistência e durabilidade. Bom, o que acontece? O vinílico, ele resiste um pouco mais à queda. Por exemplo, o vinílico, ele é feito de um material tipo PVC, né? Ele é meio emborrachado, você vê que quando cai alguma coisa nele, ele amortece. Já o laminado, ele é feito com material aglomerado, usa, né, uma mistura ali com madeira mesmo e tudo, então ele é mais rígido. Então quando bate nele, é mais fácil de um objeto pontiagudo cair e lascar esse piso laminado do que o piso vinílico. Então assim, na questão de resistência à queda, por exemplo, de um objeto pontiagudo, o vinílico ele resiste um pouco mais. Então a gente tem essa questão da resistência e durabilidade. Tem também essa questão da água, que eu comentei agora mesmo. O que acontece? Se você tem, por exemplo, um pet, um cachorrinho na sua casa, e você tem um piso laminado, aí o seu cachorrinho foi lá e fez xixi. Bom, se é o laminado, você tem que correr e enxugar. Já o vinílico, ele resiste um pouco mais, então você não precisa ter essa preocupação assim, né? Se você tem hoje em dia o pessoal tá usando muito, né, blindex e tal, e às vezes não fica bem vedado os blindex, então acaba entrando um pouquinho de água dentro de casa, e aí se o piso for laminado, ele tem pouca resistência à água, laminado. O vinílico, ele já resiste um pouco mais. Então, se é um ambiente que pode vir a receber água, ou mesmo se entornar, né, algum líquido no chão, e você não quiser ter essa preocupação de estar sempre secando, o vinílico seria melhor do que o laminado nesse sentido. Bom, falando agora um pouco da estética. O laminado, ele é feito com madeiras de reflorestamento renovável. Então, ele está dentro da sustentabilidade. Ele segue os padrões. O vinílico, ele usa a base dele PVC, que também é material reciclado, né? É um material reciclado. Então, ele também está atendendo às normas de sustentabilidade. Então, nessa questão, os dois, você pode ficar tranquilo que você está adquirindo produtos e está contribuindo para a sustentabilidade. Agora, o laminado, ele utiliza mesmo madeira renovável. Então, a aparência dele, a estética dele é mais fiel à madeira, certo? Agora a gente pega aí o vinílico, não são todos que ficam muito parecidos assim com a madeira. Você tem vinílico que imita madeira mais rústica, aí esse sim, eles ficam bem fiéis, você olha assim, nem sabe se é madeira ou não, né? Então, a gente tem essa questão também, tem uns que são mais rústicos, que são muito bonitos, e eles realmente confundem a gente. Então, assim, mas se você quer realmente colocar um piso que, né, igual o laminado, que imita uma tábua corrida, aí eu acho que se for para ir para esse lado da madeira, eu acho que o laminado, ele tem uma veracidade ali, né? Você tá levando também uma madeira de verdade para dentro de casa, então é a coisa mais natural, né? E ele é muito bonito. Mas o vinílico também é um excelente produto. Inclusive, você vê peças de vinílico assim que imita cimento queimado. Você vê peças que imitam mármore. São peças lindíssimas. E o interessante é o seguinte, que todos dois, a instalação dele é prática, né? Então, você normalmente usa o sistema macho e fêmea, né? Que eles falam de clique. Cola também. Agora, o vinílico, existe esses materiais vinílicos, quadrado, retangular, imitando madeira, tábua corrida, que são autoadesivos. Então, o que acontece? Você vê muitas pessoas nessa coisa de decore você mesmo, né? Faça você mesmo. Você vê muito as pessoas usando
esse tipo de material, esse vinílico autoadesivo. E ele fica muito bonito, não só no piso. Você pode usar na cabeceira da cama, aí você faz uma cabeceira imitando madeira, e fica muito bacana. E ele é fácil de fazer, porque é autoadesivo, você só vai tirar a película lá e vai fazer uma cabeceira de cama linda. Você pode estar fazendo um painel para TV, você pode brincar com esse piso vinílico autoadesivo. Então, assim, para esse tipo de coisa, eu acho ele fantástico. Então, assim, sou suspeita para falar, né? Tem uma questão que ela é fundamental também. Se você mora, principalmente se você mora em apartamento, porque essa questão do barulho, né? Do andar ali, o toque-toque do saltinho, né? Do sapato. O laminado, ele faz mais barulho. O vinílico, por ele ser esse material emborrachado, ele amortece. Então, assim, ele é mais acústico. E ele também é mais térmico. Ele é mais térmico e acústico do que o laminado. Agora, hoje em dia, você já tem produtos que é uma manta que você coloca embaixo do piso laminado. Então, quando você vai comprar esse piso laminado, você vai adquirir essa manta junto, né? E aí eles vão instalar, antes do piso laminado em si, eles vão instalar essa manta, super simples de colocar. E aí ela também fica acústica, então não vai fazer muito barulho pro vizinho, né? Mas é uma coisa muito importante também que a gente tem que estar atento, certo? Bom, vamos ver aqui na minha colinha o que tá faltando eu falar. Sim, a questão de tomar cuidado, porque o sol também danifica, né? Ele desbota os pisos, vinílico e laminado. Então é muito importante, né? Que você abra as cortinas, deixe o sol invadir sua casa, que o sol é alegria, o sol é saúde, mas tem que tomar cuidado para não ser naquele horário de sol intenso, a pino e em cima do seu piso, até dos seus móveis mesmo, né? Porque para que ele não danifique, não descore, tá? Então, cuidado é legal você ter com o sol. Todos os dois, tanto vinílico quanto laminado, eles não são para áreas externas, ok? Só podem ser usados dentro de casa, nas áreas internas. Então, eu acho que a partir dessas dicas, você já pode estar escolhendo se você vai querer usar o laminado, o vinílico, ou um porcelanato ou uma cerâmica, certo? Agora, a maior questão que eu vejo, a maior dúvida dos meus clientes são justamente se utilizam o porcelanato ou a madeira nos ambientes íntimos, sala íntima, quartos. Então, assim, circulação, né? Não tenha dúvida de que em questão de durabilidade, o porcelanato, ele não vai te dar dor de cabeça. Uma vez que você coloca o porcelanato, segue tudo direitinho ali, porcelanato, você esquece. A madeira em si, ela já precisa de cuidados, né? Ela, com o passar dos anos, você vai ter que usar uma lixadeira, passar ali uma resina. Então, assim, requer vamos dizer assim, um cuidado a mais. Então, todos dois a gente encontra assim, madeira, a gente vê cada modelo lindo, né? Assim como o porcelanato, que imita a madeira, fica muito parecido, que é muito bonito. O porcelanato, ele é muito resistente, você pode molhar ele, né? Não tem problema. Já a madeira, ela não pode ficar vendo água. Então, o que acontece? Qual é a desvantagem do porcelanato? Olha, o porcelanato, ele é um piso frio. Então, ele não é assim acolhedor, né? Então, principalmente se você mora num lugar que é muito frio, aí isso eu acho que é um problema, porque ele não acolhe como uma madeira acolhe. Então, assim, nessa questão
de o toque, né? O toque frio do porcelanato e o toque aconchegante da madeira, quando você desce da cama, acorda pela manhã, desce da cama e pisa e coloca os pés no seu piso, com certeza a madeira é muito mais aconchegante do que o porcelanato. Agora, muitos clientes falam assim: eu entendo, Mara, que realmente a madeira ela tem seu lugar, porém eu quero construir, esquecer, eu não quero ficar dando manutenção, eu quero esquecer. Então, o que eu vou aconselhar para você? Porque eu compreendo isso, eu acho que é uma questão muito válida. Mas o que eu vou te aconselhar? Que você compense um pouco essa frieza do porcelanato. Como? Por exemplo, a gente deu o exemplo aqui da cama, né? Você descer, botar o pé, tá friozinho. Se fosse madeira, tava uma temperatura mais gostosa. O que você faz? Coloca tapetes, passadeiras ao lado da cama, tapetes na sua sala íntima, passadeiras na circulação. Tenta aconchegar mais esse ambiente. O piso de madeira, ele é térmico e ele é acústico. Você pode observar que se você tiver um ambiente que o piso é de madeira, ele absorve mais o som, é um som mais limpo, você não vai perceber eco. Agora, se você tiver um ambiente todo revestido com porcelanato, não tiver tapete, cortina, cabeceira almofadada da cama, né, cabeceira almofadada, você vai ver que não vai ter uma acústica legal, dependendo da situação, tem até eco. Então, isso é uma questão muito importante. Se você resolver usar o porcelanato, eu entendo. Porém, não se esqueça de compensar com esses materiais. Coloca uma cabeceira almofadada na sua cama, um tapete bem bonito, uma cortina que possa absorver um pouco desse som e também trazer um pouco do aconchego e do calor que a madeira sozinha em si já traz. Ok? Olha só, hoje eu trouxe aqui alguns pisos para conversar com vocês, né, para tentar tirar algumas dúvidas. Só que eu sei que é uma questão complexa, né? Então, assim, você pode deixar suas dúvidas aqui para mim, escreve, faça perguntas, eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Eu vou estar trazendo novos vídeos para vocês. Então, assim, eu peço que vocês me ajudem a trazer conteúdo que vá realmente trazer valor para você, né? Conteúdos que você quer saber. E aí, assim, você vai estar me ajudando, porque eu vou saber o que vocês estão querendo que eu traga como tema. E aí, agora eu vou deixar, assim, só para clarear um pouquinho a cabeça de vocês, um resuminho. Eu acho que de tudo que nós falamos aqui, o que é mais, assim, complexo, né? São as questões do porcelanato. Então, agora eu vou só falar para você o seguinte. Nós vamos falar para você onde usar o porcelanato, o tipo de porcelanato certo. Então, nós vamos falar o tipo de porcelanato certo para o ambiente certo. Bom, área externa, pátio, varanda, calçada, borda de piscina. Área externa, a gente vai estar usando o porcelanato técnico ou esmaltado, tanto faz, mas ele tem que ser o áspero, o antiderrapante, porque são ambientes que recebem chuva, ficam escorregadinho, então você tem que usar, não importa o tipo, pode usar tanto técnico quanto esmaltado, desde que ele seja áspero, antiderrapante, ok? Bom, área molhada, cozinha, banheiro, área de serviço, lavabo, essas áreas molhadas. Nunca utilize piso polido, brilhante, ele é muito escorregadio e por mais que ele seja lindo, não é recomendado, ele é perigoso. Então, para essas áreas molhadas dentro de casa, nós vamos estar usando porcelanato técnico com acabamento natural.
não tem outro. A gente usa o porcelanato natural e aí não vai escorregar, a gente não vai ter problema, ok? Agora, nas salas, nos quartos, na circulação, né, sala íntima, aí você pode usar tranquilinho, tanto técnico quanto esmaltado, o natural ou polido. Aí não tem problema, porque são ambientes que não vão ter contato muito com água, então não corre o risco de você estar escorregando, tomando um tombo, então aí é tranquilo. Bom, agora a varanda, se ela for coberta, se ela for descoberta, ela vai entrar lá na área externa, mas se ela for coberta, aí você pode estar usando porcelanato técnico, esmaltado natural ou o acetinado, não tem problema. Mas lembre-se, de qualquer maneira, o polido, brilho não. Área da churrasqueira. Bom, a área da churrasqueira é mais específica, porque você devia pensar assim, a churrasqueira tá perto da piscina, e aí a pessoa vem molhada e pode escorregar, então vou usar o áspero, né, o antiderrapante. Só que na área gourmet, ainda mais se tiver churrasqueira, pinga sangue de carne no chão, vai ficar uma área difícil de você limpar, né? Ela agarra muita sujeira. Você pode usar o porcelanato técnico, o natural, não precisa ser o antiderrapante. O natural não vai ter tantos poros, não vai ser tão rústico, não vai ser tão áspero, então não vai agarrar tanta sujeira, tá? Então você pode estar usando. Eu faço uma coisa que eu acho muito interessante. Por exemplo, no momento eu estou fazendo uma área gourmet, né, com uma área de lazer, e eu estou utilizando na área gourmet esse piso técnico natural. E no restante todo, porque como ela é uma área muito comprida e mais estreita, eu utilizei o mesmo piso, é a mesma cor, porém, do lado de dentro, onde tem a área gourmet, ele é o porcelanato técnico natural, e do lado de fora eu usei o áspero, que é o antiderrapante, porque tá ali perto da piscina, para ninguém escorregar, e eu consigo ali da mesma família, o tom. Então, visualmente, fica uma coisa única, né? Fica maior, porque quando você coloca pisos de tons diferentes, igual tem muita gente que às vezes tem um apartamento, uma casa, e diferencia, tem, vamos dizer assim, ambientes que são integrados, não tem parede, da cozinha para a sala, por exemplo, da área gourmet para a sala. E aí você usa um piso na cozinha ou na área gourmet e um piso na sala. Faz essa diferenciação de piso. Mas se o seu apartamento for pequeno ou a sua casa for pequena, para dar a sensação de amplitude, é legal você usar o mesmo piso nos dois. E aí o mesmo tom, tudo direitinho, porque aí você unifica e visualmente vai ampliar o seu ambiente. Então é só uma dica que eu queria deixar aqui para vocês. E a questão das garagens. Na garagem, o que acontece? Você pode usar tanto o porcelanato técnico natural quanto o áspero, que é o antiderrapante. Isso não tem problema. A única questão é que você tem que pensar o seguinte: se der um vazamento de óleo no carro, pneu, né? A gente leva para lavar e eles passam aquele pretinho no pneu e não sei o que, e aí acaba que quando você entra na garagem, aí acaba sujando, né? E dependendo do produto que é utilizado nos pneus, ele mancha o chão, né? Ele dá uma reação química no porcelanato. Então, o que eu aconselho é o seguinte: garagem, porcelanato técnico natural. Se você optar pelo áspero, você pode estar escolhendo aí um porcelanato um pouco mais escuro, porque aí se der alguma reação, se algum derramamento de óleo, não vai sofrer tanto, né? A gente não vai ver, né, essa reação tanto quanto se fosse um piso clarinho. Então essa também é uma dica que eu quero deixar aqui, que eu acho fundamental. Olha, eu espero ter clareado um pouco para vocês e tô aberta aqui a tirar as dúvidas de vocês. Podem mandar aqui, curte o vídeo, compartilhe, né, para que eu possa estar ajudando mais pessoas. E a gente se encontra no próximo episódio, ok? Um beijo, até o próximo!